Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem e se cuidando aí. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tema causa e efeito, dando um enfoque no subtema gênero e homossexualidade. Eu sou Eduardo Bonfim, muitos já me conhecem, outros não, mas eu atuo na área de infância e juventude da União Espírita Mineira e com muita alegria estou aqui no dia de hoje para dialogar com vocês, tá bom? Vamos começar com a nossa prece de abertura. Em seguida, daremos continuidade ao nosso estudo do tema de hoje. Bondoso amigo Jesus, companheiros espirituais inseparáveis, nos auxiliem no entendimento da mensagem que será trazida neste momento, que possamos buscar aprender, chegar a um entendimento, e que isso sirva como uma sementinha que vai germinar e dar bons frutos dentro dos nossos corações e mentes. Obrigado mais uma vez pela oportunidade em que, mesmo não estando próximos fisicamente uns dos outros, estamos aqui unidos em pensamento e em vibração. Fica conosco, bondoso amigo, fazendo de cada um de nós instrumentos diários do teu amor e da tua paz. Que assim seja. Bem, meus amigos e minhas amigas, hoje, como vocês já viram aí na nossa capa, o nosso tema vai ser causa e efeito, dando um enfoque ali a pedido da equipe responsável pela tarefa, dando um enfoque no subtema gênero e homossexualidade. Vamos começar começando aqui com os nossos slides, tá? Bem, nós sabemos que o planeta Terra, ele tem muitas situações, muitos momentos, muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo todos nós que aqui estamos, espíritos encarnados que somos, estamos vivenciando uma experiência na matéria. Por esse motivo, terminamos por necessitar e tomar decisões, ou seja, fazer escolhas. Todas as nossas escolhas têm uma causa e terão um efeito, ou seja, toda ação que nós tivermos gerará uma reação. É isso que nós chamamos de lei de causa e efeito. E sabemos que mesmo sendo indivíduos e cada um tendo o seu papel, de alguma forma temos um impacto no planeta. Para chegarmos a esse entendimento, vamos fazer uma análise, segundo a ótica do Livro dos Espíritos, ali na terceira parte, em que trata basicamente das leis morais, sobre o que é esse bem e esse mal. Ou seja, todas as nossas escolhas, elas nos levam a consequências. E muitas vezes nós não conseguimos entender o que são escolhas boas ou escolhas ruins, né? Então, temos aí o bem e o mal. O bem é tudo aquilo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, e fazer o mal seria infringi-la. Mas nós ficamos nos questionando, Eduardo, de que lei estamos falando? Qual é essa lei? Lei de Deus. Essa lei de Deus, como nós já estudamos em outras oportunidades, é a lei do amor. E vamos chegar ao final desse estudo de hoje entendendo um pouco mais e esclarecendo as nossas mentes um pouco mais, ou despertando esse interesse para estudarmos e nos aprofundarmos um pouco mais. Só que, para entendermos dessa lei de amor, nós precisamos chegar ao entendimento
Onde é que eu vou buscar essa lei? Onde é que eu vou buscar como praticar essa lei? E aí, Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Onde é que está essa lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Em que os espíritos respondem que ela está em nossa consciência. Lá na pergunta 621 de O Livro dos Espíritos. Mas vejam, se ela está em nossa consciência, precisamos lembrar que quem tem a consciência é o espírito. Ela está em nossa essência, em quem nós somos de fato. Espíritos vivenciando uma experiência material. E dentro de toda essa ótica, dentro desse diálogo que estamos tendo sobre a causa e sobre o efeito, e tendo a consciência de que o bem, que o mal, que essas escolhas que fazemos, que é a utilização do nosso livre-arbítrio, como Emmanuel bem fala sobre a responsabilidade da utilização do livre-arbítrio, no livro que leva o seu próprio nome, livro Emmanuel, no capítulo 5, logo no início, ele vai nos falar que as consequências daquilo que acontece com cada um de nós são apenas reflexo da boa ou da má utilização do nosso livre-arbítrio. O que nós podemos trazer para essa reflexão que muitos de nós ouvimos. Não existe castigo nem recompensa. O que existe é consequência. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, pois tudo na vida, em nossa existência, tem um preço. Não estamos falando aqui de um preço em dinheiro em si, mas sim do valor que todas as nossas atitudes representam para a sociedade. Então vejam, nosso tema de hoje faz uma abordagem específica sobre orientação sexual, sobre sexualidade, sobre gênero e homossexualidade. Mas para falarmos disso e chegarmos ao entendimento disso unificado com o tema central que é causa e efeito, precisamos entender algumas coisas e alguns processos. Sexualidade, por exemplo, nós vamos ter aí as suas definições. Porque, para falarmos de gênero, de homossexualidade, é necessário que falemos primeiro sobre a sexualidade. Sexualidade é o conjunto dos fenômenos da vida sexual. São as manifestações da identidade sexual que nós vamos ver mais à frente. É como o indivíduo se comporta e se vê. Os gestos, comportamentos, maneira de sentar, falar, andar, são também manifestações da identidade sexual. A sexualidade é o termo que se refere ao conjunto de fenômenos da vida sexual. Ela é o aspecto central de nossa personalidade, por meio da qual nos relacionamos com os outros, conseguimos amar, ter prazer e procriar. Vejam vocês, é um conjunto de fenômenos da vida sexual. E lá na pergunta 200 do Livro dos Espíritos, por isso estamos associando sexualidade como energia divina, e vamos ver falas de Chico, ensinamentos de Emmanuel que nos esclarecem acerca disso. Vamos entender a sexualidade de uma forma ampla, como a manifestação que o indivíduo, que o espírito, animando um corpo físico, apresenta-se perante a essa sociedade. Ao tempo em que Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? E recebe como resposta: não como entendeis, pois os sexos dependem da organização. Há entre eles, ou seja, entre os espíritos, amor e simpatia, porém baseados na semelhança dos sentimentos. Vejam vocês, o que unifica, o que junta esses espíritos, nós espíritos, é essa associação entre o amor e a simpatia que possuímos uns
para com os outros, independente dessa questão de sexo, de orientação sexual, que nós vamos ver mais à frente. As relações nada mais são do que trocas energéticas, onde nos retroalimentamos ou nos agredimos reciprocamente, de conformidade com os nossos objetivos, ou seja, vai depender do tipo de sentimento apresentado. Ou seja, tudo está associado à ligação que temos uns com os outros, dessa semelhança dos sentimentos, através do amor e da simpatia. Na doutrina espírita, a gente vai entender a linguagem do amor da seguinte forma: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem, ou seja, o ser, enquanto espírito encarnado, só tem instintos. Mais avançado, ele passa a ter sensações. Mais avançado, porém corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, passa a ter sentimentos. O amor passa a ser esse sentimento. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e as revelações sobre-humanas. Vejam que dentro dessa questão da sexualidade, um ponto importante que precisamos tomar cuidado, e lembrando que aqui a gente está trazendo um enfoque para a criança, para o jovem, para o entendimento como um todo, nós temos papéis a serem desempenhados. E temos aí o papel da família. A criança, por exemplo, que recebemos em nosso lar, não é um bloco em branco, onde podemos escrever qualquer mensagem ou ditar qualquer conteúdo. Ao contrário, é um livro com inúmeros capítulos já escritos por ela mesma, vindo agora auxiliar, ou melhor, vindo agora solicitar auxílio para que dê continuidade à história de sua própria existência. E aqui a gente tem duas ilustrações dos cuidados e desse papel da família, que precisa lembrar que esse espírito que está ali como uma criança, ele tem lembranças, ele tem algo escrito por conta do seu processo reencarnatório. Não é a sua primeira existência. Ele já tem um quadro anterior. E cabe aqui, essas ilustrações servem para a gente começar a refletir, enquanto família, qual o nosso papel. Como é que estamos conduzindo essas crianças dentro das suas questões da própria sexualidade? Precisamos tomar o cuidado para não adultizar ou ainda vulgarizar as crianças que são crianças. E aí estamos falando de roupas, de vestimenta, de linguagem. Tudo isso está associado diretamente à sexualidade, que é, como já dissemos, essa manifestação, como o espírito animando o corpo físico se manifesta perante essa sociedade. Para a evangelização, o papel da evangelização, a gente tem um caráter educativo na ação evangelizadora espírita, de modo a promover continuamente o estudo, a prática e a difusão da doutrina junto à criança, com vistas à vivência dos ensinamentos de Jesus e à formação do homem de bem. A criança, que é evangelizada, é o adulto que se levantará no rumo da felicidade por vindoura. Aqui nós temos um enquadramento legal, ou seja, o que a legislação fala sobre a sexualidade, que tem como finalidade
o respeito pela diferença entre as pessoas e pelas diferentes orientações sexuais, a valorização de uma sexualidade responsável e informada, a promoção da igualdade entre os sexos, o reconhecimento da importância de participação no processo educativo, de encarregados de educação, de alunos, professores e técnicos de saúde, a compreensão científica do funcionamento dos mecanismos biológicos reprodutivos, a eliminação de comportamentos baseados na discriminação sexual ou na violência em função do sexo ou orientação sexual. Isso aqui nada mais é do que um conjunto dentro do enquadramento legal, ou seja, da legislação nacional, em que vai falar e explicar quais as finalidades para que se tenha essa orientação, esse estudo, esse cuidado na orientação para com as crianças e com os jovens. Ou seja, sendo aí de responsabilidade tanto o papel da família, como também um acompanhamento e uma atenção cuidadosa dentro do papel da evangelização. Vamos agora adentrando nessa questão da diversidade sexual. A sexualidade humana é formada por múltiplas combinações de fatores biológicos, psicológicos e sociais, e é basicamente composta por 3 elementos. Um é o sexo biológico, ou seja, aquele sexo que você nasceu. Ou seja, o que é definido hoje como macho ou fêmea por ter um determinado órgão ou outro, e também o intersexo, que era chamado antigamente de hermafrodita. A linguagem agora mudou e é chamada de intersexual, que possui os 2 sexos biológicos. Nós temos ainda a orientação sexual. A orientação sexual é a pessoa por quem você sente algum nível de atração. E aí nós temos algumas nomenclaturas que são a heterossexualidade, a homossexualidade, a bissexualidade, pansexualidade e a sexualidade assexual, tá? Ou seja, o heterossexual sente atração, ou seja, se identifica mais com pessoas de sexo oposto ao seu sexo biológico, homossexual com pessoas do mesmo sexo biológico, bissexual de ambos os sexos, pansexual não tem distinção por quem sente essa atração, tem a capacidade, se identifica com a capacidade de ter atração pelo heterossexual, pelo homossexual ou pelo bissexual. E o assexuado é aquele que não sente uma necessidade, nenhuma atração por nenhuma dessas outras orientações sexuais. E temos ainda a identidade de gênero. A identidade de gênero é a maneira com que você se enxerga. E temos aí 3 nomenclaturas centrais, mas que se subdividem em outras também. Nós temos aí o cisgênero, que é a identidade de gênero que está alinhada ao sexo biológico, ou seja, o espírito ele reencarnou num corpo biologicamente masculino, ou seja, biologicamente como macho, tem como orientação sexual a homossexualidade, mas ainda assim não se enxerga como uma mulher, no caso do homem, ou como um homem, no caso da mulher homossexual. O que é que acontece aí? Essa identidade de gênero, cisgênero, está alinhada ao sexo biológico. Ok? Os transexuais têm a identidade de gênero diferente do sexo biológico. Por isso
quando a pessoa nasce com um corpo biológico feminino, essa pessoa, ela decide por fazer um processo de transição, né? Ela modifica, faz todo um acompanhamento médico e tal, ou ainda que não faça nenhum tipo de tratamento ou até mesmo nem modifique a sua questão biológica, ela se identifica, na cabeça dela, ela se identifica como alguém diferente daquele sexo biológico que o seu corpo possui. E o transgênero são pessoas que transitam entre os gêneros. Em alguns momentos, essa pessoa se identifica no gênero masculino e em outros momentos no gênero feminino. Aqui a gente tem uma imagem que ilustra bem. A identidade de gênero é aqui dentro, dentro da cabeça, da mente. Ou seja, é a maneira como você se enxerga, como homem, como transgênero ou como mulher. A orientação sexual é o seu sentimento, é aquilo que você sente. Ou seja, heterossexual, bissexual, pansexual, assexual ou homossexual. E temos ainda a definição do sexo biológico, que é como você nasceu, enquanto espírito encarnado, encarnou neste corpo como um ser masculino, como um ser feminino, organicamente falando, ou como um ser intersexual, possuindo aqui os dois sexos biológicos. E agora vai uma pergunta, um questionamento que a gente pode trazer para a nossa própria reflexão. Isso tudo é uma doença? A gente traz agora conceitos e entendimentos dentro da área da medicina, tá? Em 1975, a homossexualidade ela deixa de ser classificada como um transtorno, quando foi excluída do manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, chamado DSM, da Associação Americana de Psiquiatria. O Conselho Federal de Psicologia passa a não considerar a homossexualidade como um desvio sexual, como era considerado através dos estudos da medicina, era considerado um desvio sexual. E em 1985, o Conselho Federal de Psicologia passa a não considerar mais a homossexualidade como um desvio sexual. Especificamente, no dia 17 de 5 de 1990, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, retirou a homossexualidade da sua lista de doenças mentais. Notem, como era considerado como um desvio sexual, era classificado como uma doença anteriormente. Ou seja, na classificação internacional de doenças, conhecido como CID, era classificado como doença a homossexualidade. E essa data, 17 de 5 de 1990, foi a data que passou a ser celebrada como Dia Internacional contra a Homofobia. Em 1991, a Anistia Internacional passou a considerar a discriminação contra homossexuais uma violência aos direitos humanos, ou seja, passando aí a ter um outro nível de consciência acerca do que se deveria definir, não é? Como um entendimento de que aquilo não era uma escolha, ou seja, era um processo em que a pessoa se identificava, está associada ao seu próprio sentimento, a como ela se sente. E em 2018,
a Organização Mundial de Saúde retirou a transexualidade, lembra lá que a gente falou? Quando a pessoa nasce com um corpo biológico e, com o passar do tempo, não se identifica com aquele corpo biológico, ela é chamada de transexual como identidade de gênero. E aí a Organização Mundial de Saúde passou também a retirar a transexualidade da sua lista de doenças mentais. Nós temos aqui outros dois fatores de importante esclarecimento. Primeiro deles, homossexualidade e homossexualismo. O adequado, o correto, a nomenclatura correta é homossexualidade, como a gente pode ver aqui, marcado de verde, porque o sufixo ismo, ele conota patologia para a área médica. Ou seja, é incorreta a utilização do termo homossexualismo para se referir à orientação sexual homossexual. Por quê? Porque não é uma doença. Não está associado a nenhum tipo de doença ou transtorno psicológico. Já aqui, nós estamos falando de orientação sexual ou opção sexual. A forma adequada é orientação sexual. Pelo mesmo motivo que a gente citou no slide anterior. Ninguém escolhe ser heterossexual, da mesma forma que ninguém opta por ser gay, lésbica, bissexual. Dessa maneira, a forma adequada e respeitosa é que, digamos, que a orientação sexual de determinado indivíduo é heterossexual, a orientação sexual, ou seja, como ele se identifica. Ok? Vamos tratando aqui, agora, de uma forma um pouco mais aprofundada, dentro dos conceitos da doutrina. Vejam vocês, a pergunta 200 é perguntando como se o espírito possui sexo. A pergunta 200 de O Livro dos Espíritos. E aí, os espíritos respondem para Kardec que não da forma com que entendemos, porque o sexo ele provém desta organização física que possuímos. Na pergunta 201, em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? E os espíritos respondem, de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E Emmanuel vem nos esclarecer no livro Vida e Sexo, pela psicografia de Chico Xavier, no capítulo 21, dizendo o seguinte: o homem e a mulher serão desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. Por que ele faz isso? Ele faz essa referência por quê? Porque o espírito ele passa por diversas reencarnações. Muitas vezes na posição do feminino, em outras do masculino, o que termina por sedimentar o fenômeno da bissexualidade, por conta dessa transição que o espírito faz entre as suas encarnações. É importante aqui ressaltar que eu não estou dizendo que porque o espírito reencarna como homem e como mulher, que ele terá a sua identidade, a sua orientação de gênero como bissexual. É apenas um enfoque, um ponto que Emmanuel traz de reflexão para explicar essa questão da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Ele fala que de algum nível, em algum grau, pode existir, ele não fecha a questão, tá? Pode existir a bissexualidade em quase todas as criaturas. E aí ele explica que o homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva,
acentuadamente masculino ou acentuadamente feminina, sem especificação psicológica absoluta. E aí, ainda no mesmo livro, no livro Vida e Sexo, Emmanuel fala sobre a homossexualidade, que àquela época em que a obra foi trazida, também chamada de transexualidade em alguns círculos da ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo. Não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. E ele continua: a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se tratam simplesmente de sinais morfológicos, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. O que é que ele está trazendo aqui com essa fala? Ele traz que vamos entender em determinado momento, enquanto humanidade que também evolui, que conceito de normalidade ou de anormalidade deixa de existir por conta física, por conta orgânica, mas se erguem aqui como agentes mais elevados da dignidade humana. Ou seja, as atitudes, as ações que aquele espírito que anima o corpo físico exerce perante a sociedade. Continua: observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova de experiência, é forçoso se lhes dê o amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. Ou seja, aqui ele não faz distinção da forma de tratamento ou da condução de orientação ou educação do homossexual. Ele explica e reforça que deve ser administrado esforço e amparo educativo adequado, da mesma forma que se administra instrução a essa grande maioria heterossexual da nossa sociedade. Vamos trazer também ainda essa reflexão de Chico Xavier quando estava no programa Pinga Fogo, em que ele é questionado sobre essa questão da homossexualidade como perturbação e comportamento sexual. Vamos lembrar que o programa Pinga Fogo foi gravado em 1971. Tá? Chico, tem aqui uma pergunta de Dona Maria Lúcia Silva Guimarães. Pergunta: como se explica o homossexualismo? Notem aí o sufixo ismo ainda sendo utilizado, porque era associado à doença. Como se explica o homossexualismo e a perturbação do comportamento sexual à luz da doutrina espírita? Ao tempo em que Chico responde: o homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade ou bissexualismo, como a assexualidade, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Ou seja, são dignos do nosso maior respeito. E ele completa dizendo isso: se as potências do homem, na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nos recursos gustativos, nas mãos, na tactividade com que as mãos executam trabalhos manuais, nos pés, se todas essas potências foram dadas ao homem para a educação, para o rendimento no bem, isto é, potências consagradas ao bem e à luz em nome de Deus, seria o sexo, em suas várias manifestações, sentenciado às trevas? Ou seja, Chico traz aqui a reflexão de que o que vai diferenciar
A questão do sexo não é o sexo em si, mas sim a forma com que nós nos conduzimos perante a essa situação, visto que possuímos potencialidades diversas, temos também o sexo como uma potencialidade e precisamos ter a prudência e a sabedoria de utilizá-lo da forma adequada nos momentos adequados. Vamos relembrar as duas perguntas anteriores que a gente já citou de O Livro dos Espíritos. Pergunta 200. Os espíritos têm sexo? Não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. E na pergunta 201, Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. E na pergunta 202, que fecha essa tríade que a gente está tratando aqui, tríade de perguntas, quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? E aí que os espíritos respondem com muita sabedoria. Isso pouco importa ao espírito, pois depende das provas que ele tiver de sofrer, que ele tiver de vivenciar. E aqui é que a gente responde aquela nossa primeira pergunta, quando nós perguntamos qual é essa lei de Deus. É a lei do amor. E aí a gente traz aqui: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. E aí a gente tem isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando uma rainha de França fala sobre essa chegada ao mundo espiritual. Porque isso pouco importa se você chegou com uma situação no masculino, no feminino. O que importa são as suas atitudes, são as suas posturas. É a forma com que você se conduz. O que é que você pauta as suas atitudes no dia a dia? E aqui a gente tem duas figuras que representam Chico Xavier, que trouxe para nós essa reflexão vivenciada, essa vivência diária e constante da dedicação e do amor ao outro. Porque em nenhum momento vai perguntar quem fomos nós, que posições ocupamos, mas sim qual bem fizemos, quantas lágrimas enxugamos, quantas vezes estávamos ao lado de alguém e pudemos fazer o bem utilizando o amor como pauta. Kardec comenta: os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhes provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Por isso, vem essa importância do espírito vivenciar essas duas oportunidades e esses dois momentos, cabendo ao espírito identificar em si como ele se sente para saber como conduzirá o seu próprio caminhar neste mundo. Na lei de igualdade, pois todos nós somos espíritos e por isso iguais perante a Deus, todos tendem para o mesmo fim. E Deus fez as suas leis para todos. Vale dizer que Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte,
pois todos estão submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, passam pelas mesmas tribulações, que caracterizam a condição humana, e todos têm em comum um mesmo princípio e a mesma destinação. Esta é a essência da igualdade natural que caracteriza o ser humano. A escala do progresso é sublime e infinita. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto e o homem é razão. O Cristo não nos pediu muita coisa, não exigiu que nós escalássemos o Everest ou fizéssemos grandes sacrifícios. Ele só pediu que nós nos amássemos uns aos outros. Isso aqui é a máxima do respeito. E o respeito nada mais é do que o amor vivenciado e praticado. Causa e efeito, que é o nosso tema central. Sexualidade e homossexualidade. Tudo isso, agora que entendemos, como vamos agir? Qual será a nossa forma de nos conduzirmos? Sabemos que todas as nossas atitudes levarão a consequências. Como vamos conduzir as nossas próprias posturas e a nossa própria condução para com o outro? De que importa para o meu processo evolutivo julgar a orientação sexual de um ou de outro? Mas cabe a mim, como pai, como mãe, como responsável, como aquele que educa, como aquele que orienta. Cabe a mim o papel de buscar entender como aquele espírito informação nessa encarnação, que já tem memórias anteriores, poderá conduzir-se nesse processo e como nós, responsáveis, podemos auxiliar nesse progresso e nesse processo evolutivo. Nossos slides acabam aqui. E é importante refletirmos, meus amigos e minhas amigas, nessa mensagem de hoje, refletindo sobre aquilo que Chico nos traz, refletindo sobre essa lei maior, que é a lei de Deus, a lei do amor, que está gravada em nossa própria consciência, cabendo a cada um de nós colocar isso em prática, dia a dia. Jesus, quando veio à Terra, que ele reencarnou, ele nos diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, como a ti mesmo. Ele não faz distinção de gênero, de identificação, de identidade, de sexo biológico. A avaliação é do indivíduo, é a avaliação do espírito. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado, minhas amigas. Um grande beijo e até uma próxima oportunidade em que poderemos dialogar sobre temas à luz da doutrina espírita. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.